Correio Esportivo está no ar! Mais uma edição do programa, depois de um papo de torcedor, estreia do quadro aqui no programa, né? Na última sexta-feira, começamos um novo quadro aqui no Correio Esportivo, tive a oportunidade de conhecer o sentimento, a história da Emily Doré pelo Corinthians, pelo Timão. Nós vamos estar trazendo mais torcedores aqui nesse estúdio para estar gravando o Papo de Torcedor. Inclusive, não vai demorar para ter a segunda gravação, o segundo episódio do Papo de Torcedor. Mas voltamos ao nosso Correio Esportivo tradicional, para variar, lotado de assunto para você. Claro, Champions League, sorteio de grupos da Copa do Brasil, que foi na tarde dessa segunda. Sorteio, definição de grupos da Libertadores e da Sul-Americana e muito mais. Vem comigo, seja bem-vindo, bem-vinda, boa noite para você. Correio Esportivo 33, nessa segunda, está no ar. Vamos começar então. Antes de mais nada, um programa de esporte, um programa de futebol, um programa raiz como é o Correio Esportivo, não pode deixar de fazer menção que no último sábado, dia 21 de março, foi aniversário de nada mais, nada menos do que o nosso eterno bruxo, o R10, Ronaldinho Gaúcho, 21 de março de 1980, Sol em Áries, filho do equinócio de outono, pai do verão, Ronaldinho Gaúcho. Eu vi isso escrito numa legenda de um Instagram que eu gosto muito, que é o RP Futebol, @RP Futebol, um Instagram de futebol que eu acompanho muito, eu gosto demais dos conteúdos que os rapazes lá produzem. E no post de homenagem ao aniversário do Ronaldinho estava escrito isso na legenda, e eu, como um fã do esporte e admirador desse Instagram, trouxe para trazer aqui também a essa menção. Viva R10, Ronaldinho Gaúcho, acho que pós-Pelé, para muitos aí o melhor atleta de futebol que o Brasil produziu. Ronaldinho fez 46 anos, então, no último sábado, dono de lances mágicos e de festas inesquecíveis. Quem não se lembra do Ronaldinho não só saindo para comemorar, né, também vivendo o futebol com muita alegria, os lances, nunca assim menosprezando ninguém, e sofria falta, e apanhava, e levantava, e ia pra dentro, e fazia aquela magia, aquela arquitetura em forma de futebol. O bruxo segue sendo um dos caras mais resenhas da história do futebol. Parabéns atrasado para o nosso Ronaldinho Gaúcho. Vamos começar depois desse merecido, né, desse devido parabéns ao R10. Vamos começar o Correio Esportivo dessa segunda-feira com uma notícia também muito curiosa, muito legal, que eu trago para vocês. A nova camisa do Metropolitano, um time de Santa Catarina, tem feito sucesso internacional, gente. Vocês acreditam? Mais precisamente em uma cidade da Alemanha. E o mais curioso, o uniforme que virou febre é o de goleiros. Então, processa essa informação que eu acabei de trazer aqui no Correio Esportivo. Cara, tem uma camisa de goleiro de um time do interior de Santa Catarina que é febre numa cidade da Alemanha, cara. O time é de Blumenau, que é uma cidade catarinense colonizada por alemães, né? O Metropolitano decidiu homenagear a cidade de Braunschweig. Braunschweig. No novo uniforme da equipe para essa temporada de 2026. Porém, o clube não esperava o sucesso imediato que o uniforme gerou. Então, tá aí a força do nosso futebol, tá aí a prova de que o futebol brasileiro ninguém segura. Tem camisa de goleiro do Metropolitano sendo febre, sendo sucesso nessa cidade aí alemã, que eu nem vou tentar repetir esse nome aqui. Mas, cara, que legal, né? Que barato. Coisas que o futebol pode proporcionar, e por conta também dessa ligação, né, entre o time que é de Blumenau e por ser uma cidade colonizada por alemães, né, então tá havendo toda essa ligação. E tem mais, já ia deixar escapar aqui mais informações, ó. Em 72 horas apenas, a Bluebell recebeu cerca de
300 pedidos da camisa. O volume é tão alto que a loja está negociando com clientes estrangeiros para tentar fazer um envio mais barato. Cada peça custa cerca de 35 euros para os torcedores alemães e isso equivale a aproximadamente R$210. Então, tem camisa de um time do interior de Santa Catarina saindo a apenas R$210 lá no interior da Alemanha, gente. Que barato, né? Muito legal essa notícia. E eu não podia deixar de trazer aqui no Correio Esportivo. Vamos falar agora de seleção brasileira. Seleção brasileira que vai jogar essa semana. Temos jogos, na verdade, essa semana e semana que vem. O Brasil joga, acho que na quinta-feira e na terça-feira da semana que vem. Porém, tivemos um corte, infelizmente, né, dentre os convocados para esses amistosos, que foi o zagueiro Gabriel Magalhães. Ele foi cortado, então, desses amistosos nessa data FIFA. Amistoso, então, Brasil e França e Brasil e Croácia. E o técnico Ancelotti decidiu não convocar nenhum outro jogador para substituí-lo. Então, foi por conta de lesão, né? Força aí para o Gabriel Magalhães. Lamentamos, como torcedores, o corte do zagueiro desses amistosos nessa data FIFA, que ele possa estar se recuperando prontamente para estar, quem sabe, jogando a Copa do Mundo, né? Fato é que o Ancelotti preferiu não substituir o zagueiro cortado nesses dois amistosos. E lembrando que, ainda falando de seleção, né? Esse dado, ou melhor, está dado o pontapé inicial para a seleção brasileira na última data FIFA antes da Copa, como eu já tinha trazido aqui no Correio Esportivo, né? Esses são os últimos jogos da seleção antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo. E essa segunda-feira foi marcada por receber os atletas convocados para esses dois amistosos lá em Orlando, né? Foram chegando de pouco em pouco. Agora, na tarde dessa segunda, estava chegando ali os últimos nomes. E a seleção que ainda estava sem as principais estrelas quando coletamos esse material para gravar o Correio Esportivo, ainda não tinha chegado lá em Orlando o Vini Júnior e o Rafinha. O Brasil, então, joga na quinta-feira, às 17 horas, de horário de Brasília, contra a França, em Boston, e joga contra a Croácia na próxima terça-feira, dia 31, às 21 horas também de Brasília, lá em Orlando. Então, boa sorte para a seleção brasileira nesses dois amistosos que antecedem a Copa do Mundo 2026. Vamos falar agora de futebol aqui no nosso Brasil. Vamos falar de sorteio, na verdade, aí de competições. Vamos falar do sorteio que foi realizado nessa tarde de segunda-feira para a próxima fase da Copa do Brasil. A CBF realizou, então, às 14h dessa segunda, o sorteio para a quinta fase da Copa do Brasil. Esses jogos que estão previstos para acontecer: os jogos de ida 22 de abril e jogos de volta 13 de maio. Essa que é a fase que entram os times de Série A, vão se unir aos times de menores expressão que foram eliminando outros times nas fases anteriores. Vamos então aos confrontos dessa quinta fase da Copa do Brasil. Teremos Atlético Mineiro e Ceará. Então o Ceará vai decidir a vaga dessa quinta fase em casa. Cruzeiro e Goiás. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Então, confronto de Atléticos na Copa do Brasil. Flamengo e Vitória. Grêmio e Confiança do Sergipe. Vasco e Paysandu. Fortaleza e CRB. Bahia e Remo. Botafogo e Chapecoense. Red Bull Bragantino e Mirassol. Corinthians e Barra de Santa Catarina. Fluminense vai pegar o nosso Operário aqui do Paraná. Então teremos o tricolor das Laranjeiras jogando aqui no nosso estado, lá em Ponta Grossa, no jogo de volta, né? O Operário vai decidir em casa. Ou melhor, o Fluminense vai decidir em casa. É que aqui tá invertida a ordem, mas então o primeiro jogo vai ser aqui em Ponta Grossa, aqui no Paraná. Então o jogo de ida entre Fluminense e Operário. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, Internacional e Atlético de Minas Gerais, Santos e Coritiba, e o São Paulo vai encarar o Juventude. Esses são os confrontos definidos nessa tarde de segunda da quinta fase da Copa do Brasil. Falando em definição de grupo,
como tivemos então o papo de torcedor na semana passada, estamos com alguns assuntos aí acumulados. Na semana passada tivemos o sorteio também, definição dos grupos, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Vamos começar aqui então pelos grupos da Libertadores, né? Que é a glória eterna, a competição mais importante do nosso continente. Os jogos da Libertadores marcados para ser nos dias 7, 8 e 9 de abril, assim como os da Sul-Americana também. Olha aí, então, hein? No grupo A da Libertadores ficaram Cusco, Estudiantes, Flamengo e Independiente Medellín. No grupo B, Coquimbo Unido, Nacional do Uruguai, Tolima e Universitário. No grupo C, Bolívar, Fluminense, Independiente Rivadavia e Lagoaíra. No grupo D, Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Botafogo. Boca Juniors, Cruzeiro e Universidade Católica. No grupo E, Corinthians, Peñarol, Platense e Santa Fé. Grupo F, Cerro Porteño, Júnior Barranquilla, Palmeiras e Sporting Cristal. Grupo G, Always Ready, Lanús, LDU e Mirassol. E no grupo H, Independiente Del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central. Tava tentando aqui, enquanto trazia as definições dos grupos para vocês, pensando aqui qual seria considerado o grupo da morte, qual seria aí o grupo mais moleza. Eu acho que o grupo mais moleza foi esse grupo B aqui, né? Coquimbo Unido, Nacional do Uruguai, Tolima e Universitário. Posso estar enganado. Eu ia dizer que o grupo H também talvez, mas eu acho que o grupo H ainda tem ali uns times com um pouco mais de tradição, né? O Independiente Del Valle e tal. Eu acho que o grupo A foi o grupo mais fácil, né? Não sei aqui qual dos brasileiros. Quem será que se deu aí pior, digamos assim? O Flamengo, ó, vai pegar altitude, vai pegar voo longo. O Flamengo acho que não deu muita sorte no sorteio não, né? Verdade seja dita. Quem mais aqui? Vamos ver. O grupo do Cruzeiro tem o Boca, tem o Barcelona de Guayaquil, Universidade Católica. Acho que o Cruzeiro também não tá com um grupo muito fácil. Do Mirassol, eu acho que o grupo do Mirassol ali, a LDU é complicado, é chato, acho que lá tem altitude. Lanús, esse Always Ready, eu acho que é um time que tá né, franco atirador, chegando aí talvez a primeira Libertadores, não sei. O grupo do Corinthians, né, tem o Peñarol, que é bastante tradicional, mas Platense e Santa Fé acho que não oferecem muito perigo. Fato é que, então, esses são os grupos da Libertadores, agora definidos, jogos então 7, 8 e 9, jogos de ida aí, início da fase de grupo da Libertadores. Agora vamos para a Sul-Americana, que também teve aí os seus grupos definidos. Teremos no grupo A, lá na Sul-Americana, Alianza Atlético, América de Cali, Macará e Tigre. Grupo B, Atlético Mineiro, Cienciano, Juventude e Puerto Cabello. Grupo C, Boston River, Milionários, O'Higgins e São Paulo. No grupo D, Deportivo Cuenca, Deportivo Recoleta, São Lourenço e Santos. Grupo E, Botafogo, Caracas, Independiente Petroleiro e Racing. Grupo F, Deportivo Riestra, Grêmio, Montevideo City Torque e Palestino. Grupo G, Audax Italiano, Barracas Central, Olímpia e Vasco. E o grupo H, Blooming, Bragantino, Carabobo e River Plate. Mesmo esquema, se eu for aqui tentar também fazer uma análise aqui, trazer um comentário mais pessoal para você desses grupos, a Copa Sul-Americana é um pouquinho mais complicado de fazer porque é como se fosse a Série B da América do Sul, né? São times ali que não conseguiram as vagas na competição mais importante, que é a Libertadores, ou entraram ali numa fase mata-mata da Libertadores, como foi com o Botafogo e foi eliminado, e aí sobra, dependendo da vaga, uma vaga ali para a Copa Sul-Americana, que foi o caso do Botafogo. Então, por ter muitos times aí como se fosse a Série B da América do Sul, fica um pouquinho mais difícil de você dizer, esse grupo tá mais difícil, esse grupo tá mais fácil, mas a gente pode estar passando aqui pelos grupos, pelo menos dos brasileiros, né? O Atlético Mineiro eu acho que se deu bem, pegou um time também, um grupo, né? Cienciano, Juventude, Puerto Cabello, um grupo aparentemente, né, teoricamente tranquilo, se bem que hoje no futebol não tem mais bobo, o jogo é decidido nas 4 linhas. O São Paulo pegou o time que tirou o Bahia no grupo aí, o O'Higgins, Milionários.
O Santos pegou um grupo com Deportivo Cuenca, Recoleta, São Lourenço bem tradicional de Libertadores, mas eu acho que os outros dois não oferecem muito perigo. O Botafogo também pegou aí o Racing, que foi o time inclusive que ganhou a Recopa Sul-Americana, se eu não me engano, em 2025, porque foi o jogo de o campeão brasileiro contra o campeão da Sul-Americana. O Botafogo foi vice para o Racing, então o Racing também é um time mais dificinho, mas Caracas, Independente Petroleiro, acho que são times também de menor risco, né? Um time assim, mais tranquilo. Grêmio também acho que pegou um grupo bem de boa. O Vasco tem Olímpia, muito tradicional, acho que ganhou Libertadores várias vezes no grupo do Vasco. O Bragantino também pegou. Tem o River Plate, né? Só o River Plate no grupo do Bragantino, mas Carabobo e Blooming são times também teoricamente tranquilos. Então acho que ficou bem equilibrado ali, né? Cada time brasileiro pegou ali pelo menos um time complicadinho. Acho que o grupo mais fácil da Sul-Americana ficou o A, que é o Alianza Atlético, América de Cali, Macará e Tigre. Acho que é o grupo mais fácil da Sula 2026. Sul-Americana, então, também prevista para ter os jogos de ida aí dias 7, 8 e 9 de abril. Boa sorte para todos os clubes. Vamos falar agora, já falamos de seleção, corte do Gabriel Magalhães, falamos do aniversário do Ronaldinho, camisa do Metropolitano. Falamos do sorteio daí da Copa do Brasil. Vamos já pro Brasileirão. Brasileirão que por conta da gravação estão também com papo de torcedor, né? Tivemos jogos na semana passada. Vamos passar aqui assim os destaques da rodada que teve que foi a 7ª rodada, enquanto a gente estava aí, né, se preparando para estrear o quadro novo aqui e tal. Na 7ª rodada, como destaque, a gente teve a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 2-1 na quarta-feira. O até então líder São Paulo perdeu em Minas para o Atlético Mineiro por 1-0. O Vasco está vivendo a sua reabilitação, venceu de virada o Fluminense no clássico, jogo apertado, Vasco fez 3-2 nos acréscimos sobre o Fluminense. Renato Gaúcho chegou e o Vasco é outro. E de 4 jogos ganhou 3, empatou 1. Vasco muito bem sob o comando do Renato Gaúcho. E o Santos vencendo, o Inter vencendo o Santos na Vila Belmiro por 2-1. Então o Inter vencendo fora de casa. Esses foram aí os jogos mais importantes, os resultados aí de maior destaque na 7ª rodada. E aí, final de semana agora, tivemos já a 8ª rodada do Brasileirão. O Botafogo venceu fora de casa, enfim, aleluia. O Bragantino por 2-1, jogo que mesmo vencendo resultou na demissão do Martim Anselmi. Foi embora, tava na hora mesmo. Botafogo, esse jogo eu não vi, mas o Botafogo então venceu e o Martim Anselmi, que estava com o trabalho muito questionado, muito questionável, né? O time não evoluía, foi mandado embora e o Botafogo venceu, né? O técnico foi demitido depois da vitória. O Botafogo vencendo, quem sabe agora reencontrando aí o caminho certo, né? Entrando no trilho esse time. Fluminense venceu o Galo por 1-0, jogos no sábado esses dois. Ainda no sábado tivemos Choque Rei, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0, jogo que eu acho que deu uma vantagem, uma folga maior ao Palmeiras à liderança, né? O São Paulo até umas rodadas atrás era o líder, mas eu acho que não foi esse jogo que tirou a liderança do São Paulo. O Palmeiras já estava líder, se não me engano, mas a vitória sobre um concorrente direto, jogo de 6 pontos, então massificou, solidificou a liderança agora para o Palmeiras. O Vasco, como eu acabei de falar e elogiar, venceu o Grêmio ontem à tarde por 2-1. Renato Gaúcho ajeitou de tal maneira, né, devolveu a autoestima, arrumou a casa, parece que muito que prontamente encontrou as deficiências do Vasco, e o Vasco, então, como eu disse, já venceu dos últimos 4 jogos, venceu 3, empatou, deu um calor, poderia até ter vencido o Cruzeiro fora de casa 3-3. O Cruzeiro empatou em 0-0 com o Santos, esse jogo também foi ontem. Tivemos Atletiba esse final de semana, o Furacão venceu o Coxa por 2-0. O Remo sacudiu o Bahia lá em Belém ontem à tarde por 4-1.
O Inter venceu a Chape por 2-0. O Vitória venceu ontem, 6h30 da tarde, o Mirassol lá em Salvador por 1-0. E tivemos o clássico dos milhões ontem à noite em Itaquera, 1-1, Corinthians e Flamengo. Na minha opinião, o juiz errou em expulsar o jogador do Flamengo. Não acho que o pisão foi para amarelo, foi para cartão, sem dúvida. Se aquele jogador, não me lembro agora quem foi, já tinha amarelo, a expulsão foi justa. Era para um segundo amarelo e expulsão. Mas se não tinha cartão amarelo ainda, que eu acho que era o caso, na minha opinião, expulsão injusta. Acho que não foi um pisão para vermelho direto. Mas também acho que o juiz errou em não dar um pênalti para o Corinthians. Então, para mim, e vi que foi também uma opinião aí dos especializados de futebol, né, os comentaristas de arbitragem, né, da Globo, enfim. Acho que viram pelo menos 3 erros desse juiz nessa partida. Mas então, apesar dos erros e toda essa polêmica aí, Corinthians e Flamengo, clássico dos milhões, 1-1. A próxima rodada do Brasileirão vai ser só dia 1º de abril, então comentamos mais Brasileirão no próximo Correio Esportivo, como de sempre aqui, né, eu conversando com você aí do outro lado. E temos domingo agora, jogo atrasado da 5ª rodada, Atlético Paranaense e Botafogo, ali do lado em Curitiba, 6h30 da tarde, completando então a 5ª rodada, jogo que não tinha acontecido ainda. Para fechar esse Correio Esportivo 33, vamos falar de Champions, é claro, porque nesse meio tempo também teve definição aí de time, né, em próxima fase, time sendo eliminado na Champions League, no dia 17 de março. Então, na terça-feira aí da semana passada, o PSG meteu 3-0 sobre o Chelsea, fora de casa. O Liverpool meteu 4-0 no Galatasaray na quarta-feira passada. O Manchester City perdeu em casa para o Real por 2-1. O Bayern de Munique goleou o Atalanta por 4-1, jogo também na quarta-feira esse jogo. O Barcelona fez só 7-2 no Newcastle, também quarta-feira passada, 7-2, cara. O Tottenham venceu em casa o Atlético de Madrid por 3-2. O Bodoglint, o Bodão, a sensação da Champions League, temporada 25-26, foi eliminado, né? Acabou, cara doce, Bodoglint rodou, perdeu por 5-0 fora de casa contra o Sporting. O Bodão tinha ganhado por 3-0 na Noruega sobre o Sporting, mas agora, o jogo de volta, o Sporting conseguiu reverter a situação, fez 5 e acabou o cara doce então pro Bodoglint. E para fechar, o Arsenal venceu o Bayer Leverkusen por 2-0. Nós vamos ter, então, agora nas quartas de final já da Champions, no começo de abril somente, né? Tá um pouquinho longe. Vamos ter PSG e Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique, Barcelona e Atlético de Madrid, e Sporting de Portugal e Arsenal. Já faço as suas apostas, vamos ver quem serão os classificados para semi na Champions League, né? Daqui a pouquinho a gente já tá tendo aí semifinal, final, já estamos tendo campeão da Champions, já sabendo quem vai estar lá no Mundial de Clubes final do ano, quem sabe enfrentando um brasileiro, se tivermos um brasileiro campeão da Liberta, Champions League pegando fogo. Esse foi o Correio Esportivo dessa segunda-feira aí com seleção, sorteio de grupos da Copa do Brasil, né? Na 5ª fase, definição de grupos da Sul-Americana, Champions League, Libertadores, aniversário do Bruxo que foi sábado passado, entre tantas outras coisas. Vamos ter no próximo Correio Esportivo mais uma personalidade do esporte da nossa região. Eu vou estar recebendo aqui na quarta-feira, vamos gravar, a Cíntia Maldaner, que é fixa ala lá do Leoas, Campo do Bugre, o mesmo time da Nicole, a goleira que teve aqui recentemente. Vamos estar, então, tendo mais uma conversa com mais uma atleta da nossa região. Vamos saber a história da Cíntia Maldaner, do Leoas, Campo do Bugre, vai estar contando a sua relação com o esporte. Ela, então, que é fixa e ala do time do Leoas. No próximo Correio Esportivo, na sexta-feira que vem. Esse foi o Correio dessa segunda-feira. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu te vejo, então, na sexta-feira com um papo que eu vou bater aqui com a Cíntia Maldaner.
Boa semana pra você, nos vemos sexta-feira, um grande abraço e até lá.